hoje na Comissão de Inquérito recebemos o médico e presidente da SEDES, Álvaro Beleza. Álvaro, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Como está? Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Sabe ao que vem. Sabe ao que vem. Hã? Sabe ao que vem. Sei. Também não estive. Já estou habituado. Muito bem, então conhece as regras deste jogo. Se receber Cinco questões. 5 questões, se acertar corretamente numa resposta, na pergunta, recebe 5 pontos. Se errar, não pontua. Se pedir ajuda e acertar, recebe 2 pontos. Certo. E depois, tenho um prémio no fim? Para mim honra, é a honra de ter Recebe um diploma. sobrevivido. A glória eterna por ter estado aqui. Até agora ninguém fez 25 pontos. Por exemplo, é esse um objetivo. Quem sabe? Vamos começar então. Paulo. Vamos lá, Álvaro Beleza. É presidente da SEDES, não é? A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Aliás, foi reeleito presidente para mais um mandato agora há cerca de um mês. A SEDES foi fundada em 1970 e a pergunta é: quantos foram os sócios fundadores? Isto de acordo com a listinha que está no próprio site da SEDES. Epá, não sei de cor. Foram Na casa dos... Podemos dar 200 aqui... e tal. Podemos dar aqui 3 hipóteses. Epá, foram É melhor darmos 3 É hipóteses. melhor. Recorre à ajuda. 200. Não, Não quero aceitar uma ajuda. É melhor aceitar Então uma vá, ajuda. eu Então, aceito não ajuda. vale ir. A ajuda é nossa. A ajuda é nossa. Produção, mandem retirar o telemóvel. Então vá, 98, 146 ou 175? 98, 146 ou Não, 175? 165, talvez. Ou 146. Acertou. 146. 146. Dois Já, pontos. 146 era o meu número Esta no foi- colégio, na gestão primária. Nós 146. sabíamos Saber disso. isso. É É o que lá engraçado. está. Não é um número redondo de facto. não é? 146. São Boa memória. 146. Era o meu número no São João de Brito. Ainda por cima, tem essa referência pessoal para este Mas número. não tive. A partir de agora não nunca mais se vai preocupei tanto esquecer. em contá-los, É mas evidente. sim ver a qualidade deles, não é? Sim, sem Estavam lá dúvida. nomes que deram muito ao país, não é? Em termos cívicos, académicos, médicos. Aliás, o sócio número 1 era um professor de Santa Maria. Porque eles escolheram o médico para ser número 1 para não serem só economistas, engenheiros pessoas e de advogados. disciplinas mais Gente mais da técnicas. política e da economia. Mas apesar desses contributos todos que a SEDES dá ao país desde 1970, não sente que esses contributos dados ao longo de tanto tempo e também os mais recentes acabam por cair em saco roto? Não. Para já, na fundação, eles foram fundamentais porque da SEDES nasceu o PPD, mesmo, o PSD, o Sá Carneiro, o Magalhães Mota, que eram da SEDES, o São Francisco Balsemão, que não era, mas o Expresso era em frente, onde é a SEDES, ainda hoje, na Duclolé. O Expresso é que já saiu de lá. Sim. Hã? O Expresso é que já saiu de O lá. Expresso é que já saiu de lá. Está um banco chinês. E Sinais dos tempos. pegaram numa mesa que ainda lá está e fizeram conferência de imprensa e da SEDES saiu, portanto, o PPD e depois o PSD. E parte do Partido Socialista. O Partido Socialista do António Guterres, Vítor Constâncio, da ala mais católica progressista, porque a SEDES tem a ver com os católicos progressistas, com o Cardeal Patriarca de Lisboa e com o Bispo do Porto, que era de quem o Sá Carneiro era muito amigo e, portanto, tem uma ligação ao reformismo da Igreja Católica na altura. E, portanto, a SEDES, esses jovens que fizeram a SEDES, o João Salgueiro, o Emílio Rui Vilar, que aliás escreveu agora um livro sobre... uma entrevista que lhe fizeram, as memórias dele, que é quase tudo a história da SEDES, da SEDES saíram os dois principais partidos, ou parte do Partido Socialista. Na altura, a fundação do PS não foi daí, mas Mário Soares escreveu livros da SEDES. Havia ali uma ala, não Sim, é? e depois eles atingiram os objetivos deles. Portugal passou a ser uma democracia, não era em 1970, era uma ditadura, é bom lembrar. Portugal entrou na União Europeia, estávamos na EFTA e eles queriam uma aproximação a Bruxelas. Portugal, o nome diz mesmo, Sociedade de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social. Portugal hoje é mais desenvolvido economicamente e socialmente, é mais equilibrado. Portanto, os objetivos daquelas gerações foram objetivos.
Foram atingidos. Mas falamos sempre da fraca sociedade cívica. Não, a sociedade civil. Portugal tem um déficit de civil, sociedade exatamente. civil. Certo. Porque temos excesso de Estado. Porque somos um país pobre. Isso tem a ver com a pobreza. Com o pequeno PIB que ainda temos. Que, aliás, o último livro da SEDES que a gente fez na comemoração dos 50 anos, o título é Duplicar o PIB em 20 anos. Porquê? Mas isso depois entra-se na questão do ovo ou da galinha. Se somos uma sociedade pobre. Não é o ovo e a galinha. Primeiro é o ovo e depois é que vem a galinha. Portanto, sem PIB, sem economia, não há Estado Social de qualidade. E, portanto, tudo anda à volta da economia. E Portugal pertence ao Clube Med, não é? Apesar de nós não sermos mediterrâneos, que infelizmente não tem a economia da Dinamarca, da Suíça. Dinamarca. Então, um bom exemplo. Vocês estavam a falar nas creches. Há quantos anos é que a Dinamarca apostou nas creches gratuitas? Há 100 anos. Ouviram bem o que eu disse? 100 anos. Ora bem, porque perceberam que para o desenvolvimento e para o elevador social começa exatamente aos 3 anos. Não é na gestão primária. Já agora, as creches deviam estar no Ministério da Educação. As creches não é apoio social. As creches é o princípio da educação. E aqueles que são os filhos dos que têm mais possibilidades, como nós que estamos aqui à mesa, os nossos filhos, esses porque tiveram creches melhores, depois as notas são melhores na gestão primária, começa ali a diferença. Bem, agora dito isto, saúde, que é o tema que só se fala em Portugal de saúde, eu acho que até é em excesso, nós temos uma taxa de longevidade da população que é a terceira mais alta da Europa. A Espanha é a mais alta da Europa. A Espanha vai ter a maior taxa de longevidade, onde as pessoas vivem mais. Vai ultrapassar o Japão dentro de 2 anos. Mas não em qualidade de vida. Mas temos uma taxa de longevidade. E esse é um resultado também do SNS e da saúde. Isto é, foi pela melhoria dos cuidados de saúde, da medicina, da oncologia. Hoje morre-se, felizmente, menos de cancro, morre-se menos de doenças, e isso também prolongou a vida das pessoas. A Dinamarca, já agora, que é este país, tem o dobro do PIB português, que gasta em saúde o mesmo que nós gastamos 9,5% do PIB, só que os nossos 9,5% são 15 mil milhões, eles são 30 mil, porque têm o dobro do PIB. Claro. Okay? Mesmo com o dobro do PIB, a taxa de longevidade deles não é maior que a nossa. Há limites, a ciência também. E, portanto, há limites. Certo, mas quer dizer... Se gastarmos o dobro... Mas os anos de vida saudável não nós são fizemos muito com muito pouco. É isto que também não se tem falado. Nós fizemos imenso com muito pouco. Agora, podemos fazer mais, e só poderemos fazer mais se tivermos crescimento económico. E, portanto, a SEDES há 50 anos percebeu que isto tinha que ser mais igual e tinha que distribuir mais a riqueza, porque a década de 60 do João Salgueiro, é a década de maior crescimento económico em Portugal desde a Segunda Guerra Mundial. O Paulo sabe isso melhor que eu. Só que não havia distribuição da riqueza e não havia democracia, portanto isto era para muito poucos. O que é que chegamos hoje, 50 anos depois, a perceber? Isto está mais igual, o país está mais equilibrado, há menos pobreza, há mais acesso a bens essenciais, a saúde, a educação, mas os jovens saem de Portugal porque ganham menos, os do futebol também saem do Benfica ou do Porto e vão para o Chelsea. É o problema da União Europeia, isto é, quem paga mais tem os melhores. E para cativarmos os jovens, isto não vai lá com o IRS jovens, só vai lá com crescimento económico, com mais economia, haverá melhores salários. E portanto, agora é esse o enfoque da SEDES. Mas continue lá com as perguntas. Vamos para a pergunta, para ver se eu chumbo. Para aquela que o Álvaro Beleza está a dizer que se fala demais, mas vai ter que ser. Quantos serviços de urgência e de urgência e de obstetrícia e ginecologia estão hoje fechados de acordo com o mapa do SNS? Eu penso que são 6. Mas nós temos serviços de urgência de obstetrícia a mais em Portugal. Ok, mas a resposta? A resposta está correta, estão a mais. Funcionaríamos bem com aqueles que estão abertos agora? Não, o problema aqui é que nós temos um problema em Portugal. Apesar do 25 de Abril e da SEDES, o país continua muito o Estado corporativo do Dr. Salazar. A Constituição de 1933 era sobre o Estado corporativo. E Portugal, infelizmente, continua muito dependente das corporações. E ainda por cima, algumas têm poderes delegados do Estado que mais nenhum país europeu tem. Que, aliás, agora, para o PRR, uma das coisas que lá estava é que era preciso tirar alguns desses poderes delegados. Isto tem a ver com a obstetrícia. Aonde? Quem define os critérios de quantos médicos devem estar na urgência de um hospital em determinada especialidade? Bem, para já não falar, quantos é que vão ser novos especialistas em cada especialidade, quantos é que vão entrar em cada hospital, isso está tudo delegado em Portugal, em nenhum outro país europeu está, nenhum outro.
Está tudo ligado à ordem dos médicos. Mas o poder político é que tem a faca e o queijo na mão para tirar esse poder da ordem. Certo, mas a questão é, o Colégio da Especialidade de Obstetrícia em Portugal definiu critérios que estão em Diário da República desde 2022, não estavam. Antigamente os hospitais ainda tinham capacidade para fazer, em que em Portugal vai de 2 a 6 médicos têm que estar na urgência. Por exemplo, em França é de 1 a 2. Portanto, revogando esse texto, resolve-se o problema das urgências da obstetrícia. É que há aqui outro problema. Nós temos em Portugal um rácio entre médicos e enfermeiros no SNS muito equilibrado. Isto é, temos um médico para um enfermeiro e meio. Ou 2 no máximo. Na Alemanha é 1 para 3. O rácio normal devia ser 1 para 3. Há funções que antes eram feitas por médicos, podem ser por enfermeiros. Portanto, 2 assuntos. Portanto, há urgências que poderiam estar a funcionar... Não, exatamente. Na MAC, metade dos partos já são feitos por enfermeiros, com tutela médica. Mas podiam ser mais. E não é só na MAC. A MAC é referência. Isto devia ser generalizado. Mais partos feitos por enfermagem. Por outro lado, não é preciso tantos médicos. Eu pergunto, os franceses valem por 3, hein? Os médicos franceses são melhores que os portugueses. No fundo, está a dizer que nós estamos a pagar o custo também do peso corporativo dos médicos. Estamos a pagar, e não é só dos médicos, nós estamos muito dependentes das corporações, dos professores, em todo lado. Aliás, o país está muito em autogestão. Se a gente reparar, grande parte dos problemas que temos é que não há hierarquia, não há voz de comando. Aliás, fala-se isso, a hierarquia. A Ministra da Saúde criticou a falta de autonomia dos administradores hospitalares. Não, é geral. Nós temos um problema em geral, que é, não se pode governar em autogestão o Estado. Você governa em autogestão a Auto-Europa, ou governa em gestão aqui o Observador, é autogestão, é? Isto é, são os que estão cá que vão decidir tudo como é que é. Tem que haver, vamos lá ver, a democracia parlamentar é democracia indireta, não é a democracia direta. O sistema de autogestão é o sistema do socialismo jugoslavo, para já não dizer outras coisas. Vamos lá ver, nós temos que ter um sistema em que você tem que ter responsabilização, lideranças, voz de comando, hierarquias, e isto vale para tudo. Não é só a saúde. Eu acho que este é um problema nacional. Mas não dá a ideia que a governação socialista destes últimos 8 anos foi um pouco essa autogestão, ou permitir essa autogestão? Os socialistas, o PS tem uma vertente que é importante, eu sou socialista com muito orgulho da solidariedade, de estar sempre a pensar, a defender os mais fracos, os que não têm, e isso é muito virtuoso e é muito generoso e só fica bem ao PS. Agora, o PS nos últimos anos sim, mas não é só o PS. Isto vem desde praticamente todos os 50 anos da democracia. Isto é, nós melhoramos muitas coisas, democratizamos muito o país, mas dependemos muito e mantivemos as dependências das corporações. Isto vale para quase tudo. Se nós formos a ver, quase todas as áreas, temos um problema aqui de dependência dos próprios. Por exemplo, a regulação. Tem que haver aqui equilíbrio. Vamos lá ver. As ordens são importantes e é importante a autorregulação, mas a verdadeira regulação faz-se por exterior. Eu sou diretor de um serviço, é auditado todos os anos e tem auditorias de qualidade de empresas de certificação de qualidade para o sistema ISO, é auditado pela DGS e é inspecionado, porque o sangue é uma área que teve que ser muito auditada, com certificados internacionais de qualidade. O juiz em causa própria é sempre um mau avaliador. Se não houvesse exames, acha que os alunos estudavam? Mas, por exemplo, essa coisa de acabar com exames nacionais, tem que haver exames. Portanto, se não houver exames, eu vou para Carcavelos. Só um jovem de 10 anos burro é que não vai para Carcavelos para a praia. Não é para a faculdade. Não é para a nova SB, exatamente. Nós temos que avançar. Essa... Vamos avançar. Vamos ao exame. Vamos continuar o exame. Álvaro Beleza, mais uma questão. Foi indicado como cabeça de lista por Vila Real. Acabou por desistir depois de críticas às estruturas locais do PS. A pergunta é, mesmo não estando à frente desta corrida, quantos deputados acabou por eleger o PS neste distrito? O PS elegeu 2. Certíssimo.
Eu não queria ser deputado, nunca quis. Pronto, o Pedro insistiu muito e meu avô era de Vila Real, meu bisavô republicano. Portanto, tem lá raízes, não era um paraquedista. Só que eu defendo o sistema de eleições primárias, círculos uninominais, e portanto essa também era uma razão que eu não queria ser deputado. Mas ainda por cima, tendo lá uma conselhia que achava que eu não devia ser. Claro, não ia dizer aproveitou, mas esse foi o argumento para. Se não tinha sido, faria o meu melhor. Mas mesmo de fora continua a apoiar. Aliás, foi um apoiante de Pedro Nuno Santos na corrida interna do PS. Como é que avalia estes 6 meses de oposição? Há 2 lugares em Portugal. Os 2 lugares mais difíceis na política portuguesa são o Ministério da Saúde, Ministro da Saúde, ou Ministra, neste caso, como se percebe, como todos os outros que antecederam, e o líder da oposição, quando está na oposição, até ser Primeiro-Ministro. Mas quando é Primeiro-Ministro, já é o maior, já toda a gente. Isso aconteceu com Montenegro? Sim. Hoje à noite no Pontal vai ter mais gente do que teve, vai ter melhor imprensa, vai levar mesmo menos pancada, porque já é Primeiro-Ministro. Não tem qualquer dúvida, faz parte. E, portanto, o líder da oposição é difícil, mesmo numa situação em que não há maioria absoluta, como é o caso, como é uma maioria relativa, mas há uma maioria de direita enorme. A gente esquece que é um governo minoritário, mas a direita é amplamente maioritária. E isso condiciona o líder da oposição? Então, claro que condiciona, porque o PS tornou-se o maior partido da esquerda portuguesa. Isso é bom, eu acho que até é bom para o sistema e para a estrutura da democracia. Só acontece é que, somando os da esquerda, são menos que os da direita. Portanto, mas se fossem mais, formava governo. Ou havia a expectativa de ser Primeiro-Ministro mais cedo. E, portanto, vai ter que gerir com equilíbrio. Eu acho que ele até está a fazer, que é, por exemplo, a questão do Orçamento de Estado, que toda a gente anda bem a falar. Falam demais, aliás. É simples. O PS só pode aprovar ou abster-se num orçamento que não vá contra os seus princípios fundamentais, as suas ideias fundamentais. Eu, por acaso, aí tinha defendido uma coisa diferente. Eu deixava passar este orçamento, dizia logo à partida, mas não negociava nada. Porque eu acho que é mau para a democracia. Acha que o PS devia fazer isso? Aprovar sem negociar. Isto é, para não se vincular a este orçamento. Isto é um bocadinho, eu estou sempre a dizer isso. Os portugueses são um bocadinho, segura-me que eu bato, mas depois ninguém bate. Muita conversa. Ter um orçamento a meias entre o PSD e o PS não é nada. Se o PSD está no governo e se a direita é maioritária, então que façam o seu orçamento. Se defendem mais diminuição dos impostos, a diminuição da carga fiscal, então façam as reformas que têm que fazer. Um orçamento com medidas do PS vai responsabilizar também o PS? Claro, se o PS tiver, se o orçamento tiver lá parte das propostas do PS, já o PS está lá sem estar no governo. E isso não tem vantagem. Já terá algumas que o PS já tem apresentado e aprovado no Parlamento, nomeadamente o fim de portagens de algumas discutes. Exatamente. Mas acha então que o PS deve, obviamente, viabilizar este orçamento? Eu acho que deve viabilizar por uma questão da democracia. Não faz sentido haver eleições. O Governo ainda nem um ano tem e o primeiro orçamento devia haver um gentleman agreement. Não é acordo de regime, como falou agora o Presidente da República na saúde. Deve haver um gentleman agreement entre os 2 principais partidos. No primeiro ano, deixar passar o orçamento daquele que ganhou as eleições e que é governo. Ponto. E Pedro Nuno Santos partilha essa visão? Já disse isso a Pedro Nuno Santos? Não sei se partilha, não me perguntou a opinião. Só quando ele me pede a opinião é que eu dou. Eu não estou na direção do PS. E pede-lhe muitas vezes? E pede-lhe muitas vezes? Não, ultimamente não me tem pedido, mas também não precisa, porque ele é um jovem. Eu, quando o apoiei, não foi para ele andar-me a pedir opiniões, nem quero dar muitas opiniões. Ele sabe bem o que é que há de fazer. E, portanto, tem que seguir o seu caminho. Isto é como... Eu sou mais velho, não é? Como imagino, e, portanto, ele é um jovem. É como nós temos que deixar os jovens voar. Portanto, ele tem que fazer o seu caminho. Muito bem, já estamos com 12 pontos? 12 pontos, sim. 12 pontos. Uma ótima deixa à juventude. Vamos para a ainda próxima. tem 10 possíveis. É verdade. Vamos para a próxima pergunta. Em toda a história de Portugal, quem foi o mais jovem Presidente da República? Ramalhianos. Ramalhianos, muito bem, está certo. Está. Grande figura e do eleito país. Com 41 anos, eleito com 41 anos, sim, exatamente. Aliás, teve o problema aqui para nós, quando se chega muito jovem ao topo da pirâmide, depois a seguir já não há mais nada. Que é o que está a acontecer já agora na reforma, porque nós estamos a viver cada vez mais anos. E as pessoas esquecem-se que ao se reformarem aos 66 vão ter, em média, não vão ter a longevidade dos 86 que têm hoje, vão ter 96 ou 106. Portanto, vão viver mais 30 anos a fazer o quê? A jogar às cartas na Alameda? Mas isso tem que haver uma série de alterações sociais e laborais, nomeadamente económicas, para que essas pessoas tenham uma vida ativa mais prolongada. Depois da reforma, que as pessoas façam outras coisas, se quiserem.
E as pessoas vão querer. E vocês também, jornalistas. Sim, acabou de me dar uma boa notícia. O jornalista com 90 anos, se estiver lúcido, não pode fazer umas coisas giríssimas. Pode. E, portanto, temos que... Mas para um Presidente da República muito jovem teve esse problema, mas é muito bonito e acho que é muito grato a maneira como os países o tratam. Não aproveitámos as capacidades de alguém como Ramalhianos por causa disso? Sim. Acho que não. Acho que o país hoje é muito grato a Ramalhianos e todos, independentemente daqueles que tiveram opiniões contra ele. Eu tive algumas na altura, por causa que eu estava com Sá Carneiro, portanto isto não é uma coisa antiga, mas o que é facto é que é a grande referência da ética na política, como se pode ser decente, ético, boa pessoa e um bom político e fazer um bom préstimo ao país. Agora, como é que podiam prestar serviço? Podiam. Olha, a SEDES defende isso. Se houvesse um Senado, uma Câmara Alta, como todos os países europeus, exceto 3, só há 3 que não têm Senado, Portugal, o Luxemburgo, e o terceiro confesso que não me lembro, mas ou é a Lituânia temos senadores. Temos senadores. Temos. E a questão era ter, só costumam por exemplo, estar na televisão. Não, exercem o magistério. Não, já agora, o Conselho de Estado faz as vezes do Senado. Mas não devia, porque não é eleito. E, portanto, um Senado eleito equilibrava o país e as regiões. Era a melhor maneira de equilibrar, como é os Estados Unidos. E tem outra legitimidade? Não, nos Estados Unidos é o Senado, com o senador, 2 senadores pela Califórnia ou 2 pelo Kentucky, que equilibra o Kentucky com a Califórnia. Independentemente da população. Exatamente. Claro. E, portanto, aproveita-se os mais velhos, como se vê nos Senados, tem pessoas mais velhas. E estamos a ficar curtos. Aqui os ex-presidentes, ex-primeiros-ministros. Estamos a ficar curtos de tempo e ainda há mais uma pergunta. Eu perguntei uma pergunta e eu tenho aqui uma para lhe fazer. No ano passado sugeriu um limite de idade para a candidatura a cargos executivos ou presidenciais. Porquê esta ideia? O que é que seria uma idade razoável? E estaria a pensar em alguém em particular? Eu sempre defendi que Portugal precisava de mais mulheres na liderança. Há muitas mulheres em cargos, mas líderes, muito poucas. É o teto de vidros, não é? Mais mulheres na liderança e Portugal é muito grisalho. Bastava olhar para os líderes. O António Costa agora foi para Bruxelas, mas o Primeiro-Ministro, o Presidente, todos grisalhos. Olho para a Espanha, olho para a França, tudo gente muito mais nova. Então as mulheres no Norte, primeiras-ministras, presidentes e tal. E, portanto, para darmos também espaço aos mais jovens, acho que devia haver limites para órgãos executivos. Atenção, isto é, exemplo, eu vou-me reformar daqui a uns anos, de Santa Maria, deixo de ser diretor de serviço. Mas gostava de continuar a trabalhar. Claro que poderei continuar, excepcionalmente, há uma permissão para que as pessoas com mais de 70 anos possam. Mas devia haver uma coisa fácil de que as pessoas, a partir dos 66 ou 70, pudessem continuar a contribuir. Mas não em lugares de liderança. Nós temos que dar as lideranças aos mais novos. O primeiro-ministro francês tem 30 e tal anos. Já agora, os que fizeram o 25 de Abril, a geração, o Ianes, aqueles, o João Salgueiro, na altura, o Rui Vila, essa gente tinha 30 e tal anos e foram ótimos. E portanto, nós estamos também a envelhecer um bocadinho. O país envelheceu, é natural que os líderes envelhecessem. Mas a minha geração, eu costumava brincar nisto com a malta mais nova lá no PS. A minha geração, que é do António Costa e de outros, não largamos o poder, porque somos a geração. Quando veio 25 de Abril, tínhamos 16 anos, 18 anos e tal. E que somos muito políticos e gostamos muito da política. Temos que deixar isto para a malta. Mas já agora, concretamente e muito rapidamente, o que é que seria um bom limite? 65, 70 anos? Não, era o limite da reforma. Os 65 anos, à volta disso. Era esse limite. Mas só para lugares portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não seria presidente. Sim, mas ao mesmo tempo permitir que os mais velhos possam trabalhar. Portanto, nós temos que ter espaço para todos. Agora, não podemos estar... É como o Cristiano Ronaldo na seleção. Não podemos estar todos a jogar eternamente. Boa deixa. Boa para o futebol. Porque no Sporting não dominam os grisalhos. Há juventude na direção e no banco. E o Álvaro Beleza é adepto do Sporting. Não, sou do Benfica. É do Benfica. Mas admiro a juventude do Sporting. Aliás, é um colega meu, presidente do Sporting. E acho que o Sporting tem feito, olha, uma boa evolução e reforma no futebol português, que o Porto agora acompanhou, com gente nova na liderança, novos hábitos, nova atitude também. Então vamos ver se sabe aqui um bocadinho da história do Sporting. Quando é que o Sporting ganhou pela última vez 2 campeonatos de forma consecutiva? Ou seja, foi bicampeão? Eu posso lhe dar as 3 hipóteses. Diz. 1953-54, 81-82 ou 2001-2002? Isso para mim é difícil. 88, 80? Não, falhei.
Também tinha que errar alguma vez. Claro. 53, 54, aliás. Eram os 3 violinos. Eram os 5 violinos e ganharam o tetracampeonato, o primeiro clube a ganhar. Foi antes de eu nascer, nasci em 58, é por isso que eu não sabia esta. Bem, pronto, então. Mas Falhou o Sporting... acertou 3 e pediu ajuda no 17 pontos. É fantástico. Pronto, obrigado. Foi um gosto estar aqui de manhã. Ias a dizer, Bruno? E só uma pergunta, e era em relação ao Sporting, mas também a toda a nossa sociedade. O Sporting é um clube eclético, os outros grandes clubes também o são, mas continuamos a dar atenção excessiva ao futebol? Sim, 50 anos depois de 25 de Abril, Portugal era Fátima, até agora pelos Sim. resultados nos Jogos Olímpicos. Fátima continua, e portanto o futebol continua, e mais até. O fado menos, não é? Apesar agora do Barack Obama ontem é mais funk do que fado agora, talvez. Sim. Apesar que ontem o Barack Obama pôs uma música da Carminho, grande fadista. O fado verão, continua a ser a nossa música. Eu tive agora férias em Espanha, isto por causa do Flamengo. Nós temos que cultivar as nossas raízes, a nossa música. E o fado é uma música notável. Nós temos tivemos e temos cantoras e cantores notáveis e devemos nos orgulhar disso e ouvir mais. Ontem uma televisão fez essa notícia e ouviu-se a música da Carminho. E eu pensei, é preciso um ex-presidente dos Estados Unidos pôr na playlist para se ouvir fado. Temos que nos ouvir a nós próprios mais. Muito bem, Álvaro Beleza, muito obrigado por ter vindo ao Inquérito. Obrigado.